pessoal, boa noite. Pessoal, boa noite, amém? Congresso de Jovem tem que ser assim, pastor. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Eita, estou muito feliz de estar... Opa, sai espírito esquerdista, tá ligado? Pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado, tá, pelo convite. Pastor Alex, pastor Ibe, realmente é uma honra estar aqui no congresso de carnaval. Está dando umas falhadas mesmo. Amém. Esse aqui é de direita? Então, amém. Estou muito feliz, tá, de estar aqui mesmo, falando com vocês, num congresso de carnaval, onde as pessoas, né, jovens principalmente, geralmente, né, estão aí bebendo, né, estão se drogando, e hoje vocês estão aqui. O Louvor cantou uma música, né, dizendo sobre eu quero viver algo novo, e hoje vocês vão ouvir algo novo sobre política, amém? Fala o pessoal que está do seu lado aí, você vai ouvir política hoje. É estranho, né? O pessoal fala, poxa, dentro da igreja vai falar sobre política, o que será que ele vai falar? Me apresentando um pouco, né? Eu sei que a pastora aqui já me apresentou, mas meu nome é Nicolas Ferreira, eu tenho 24 anos, nasci no bairro Cabana do Pai Tomás, que é uma favela lá em Belo Horizonte. Nasci num lar cristão, depois entrei à escola, depois fui até a faculdade, a PUC, Pontifícia Universidade Católica, e me formei em Direito. E lá eu pude perceber o quão esse ambiente é hostil para o estudante conservador, para o cristão. Tem algum estudante aqui? Deixa eu ver. Bastante cristãos, bastante estudantes. Vocês sofreram alguma retaliação por ser cristão? Amém? Amém, irmão, tem que ser. Né? O mundo fala, Jesus falou, olha, não se preocupe se o mundo vos odeia. Ele odiou a mim primeiro. Então, amém se o mundo te odeia. Não se preocupe com relação a isso. E eu me formei em Direito na PUC Minas. Depois disso, eu me candidatei ano passado a vereador em Belo Horizonte, fui o segundo vereador mais votado da história de BH, para glória e honra de Deus, porque hoje nós temos, né, o segundo vereador mais votado é cristão, ele é conservador, ele defende, né, pautas realmente que são importantes para nós cristãos. E depois que eu saí da faculdade, eu comecei a perceber o seguinte, que eu lia as coisas, eu percebia o quanto que era difícil para o cristão estar ali dentro desse ambiente, mas eu via que isso começou a entrar dentro da igreja. Eu falei assim, ninguém está falando disso? Será que ninguém vai falar isso dentro da igreja? E eu ficava desesperado. E aí, quando você fica indignado com algo, aí nasce um chamado. O que você é indignado? Talvez é com a pobreza, talvez é com a corrupção, talvez é com a falta, né, que as pessoas têm de amor de Cristo, é com a caridade. Você é indignado com alguma coisa? Eu sou indignado com a política. Eu sou indignado por saber que, enquanto nós estamos aqui agora, existem milhares de pessoas voltadas para destruir a sua família. E aí, por muitas das vezes, os cristãos se ausentaram disso. Falaram, olha, eu vou ficar na minha caladinho, porque isso não tem a ver comigo. E hoje nós estamos colhendo os frutos dessa omissão. Eu quero que você abra a Bíblia em João 18:36. Nada melhor do que começar, né, lendo a Bíblia. Eu falei aqui que meu nome é Nicolas Ferreira, é Nicolas com K, mas é Nicolas com K do bem, tá? Quem pegou aí, pegou. Abram aí em João. João capítulo 18, versículo 36. Diz o seguinte, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aqui está o interessante. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Pilatos, ele perguntou para a própria verdade o que era a verdade. Quem nunca, né, ouviu na escola, né? Não, a sua verdade pode ser diferente da minha verdade, né? Para você é certo, mas para mim é errado, e aí? Como que a gente vai entrar nesse embate? E aí o que Pilatos tentou fazer ali? Tentou tomar uma posição de neutralidade impossível perante Jesus, um inocente. E o que Pilatos era? Um político. Era governador da Judéia. Ou seja,
A pessoa que poderia livrar Jesus Cristo, um inocente da condenação, era um político. E o que ele fez? Lavou as mãos deles. É o chamado isentão hoje, né? Lavou as mãos dele. Toda vez que você não se posiciona na sua escola, na sua universidade, com relação à verdade, você está lavando as mãos e está condenando Jesus Cristo. E aí, por que eu falo a respeito de política? Política não é meramente uma questão sobre partido, não é meramente uma questão sobre personagens, de um lado A, de um lado B. Política tem a ver com o que eu falo para ir passando? Vocês aí? Política tem a ver com o poder, a capacidade de um sujeito de determinar as ações dos outros. Lá em Efésios, Abril, eu falo o seguinte, que nós temos que ficar atentos com as artimanhas do diabo. Ou seja, o diabo utiliza pessoas para o império dele, e Cristo utiliza pessoas para o reino dele, amém? E a política, ela é isso. Você é influenciado, algumas ações suas são determinadas por essa influência. Muitas vezes elas podem te influenciar, mas elas também podem te determinar. Aquilo que seu pai passou para você, aquilo que a igreja passou para você, um político, um professor, isso influencia você. E nós, como os cristãos, nós somos um ser tricotômico. Nós somos corpo, alma e espírito. Como você alimenta seu corpo? Ah, falou, ninguém come. Depois do culto. Como vocês alimentam seu corpo? Comendo. Como vocês alimentam o seu espírito? Jejum, oração, Bíblia, certo? E como vocês têm alimentado a sua alma? Olha, Nicolas, eu não sabia que eu tinha uma alma. Na verdade, você não tem uma alma, você é uma alma. Assim como disse C.S. Lewis, né? Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Você não tem alimentado a sua alma. E a alma, ela se alimenta através de sabedoria, através de leitura. E sabe qual está sendo o resultado disso? Pode passar, por favor. Estagnação intelectual. Um estudo constata que período de faculdade faz com que 70% dos jovens cristãos abandonem a igreja. Ou seja, 3, 6, 9... Até essa garota aqui, ó, 7 vão deixar a fé quando chegar na faculdade. Por quê? Porque nós estamos perdendo uma guerra na mente. Nós temos fortalecido o nosso espírito, isso é excelente, nós temos fortalecido o nosso corpo, alguns até mais, mas nós não temos fortalecido a nossa alma. E isso tem feito com que o seu filho, isso tem feito com que você perca uma guerra no campo da mente. Sabe por quê? Na minha faculdade, que era Pontifícia Universidade Católica, eu já ouvi dentro de sala de aula que Jesus era canibal. Alguém chuta? Por quê? Quem falou? Por causa da ceia. Que aí o corpo, né, e o sangue, falou, não, Jesus é canibal. Falei, Jesus, desce aqui, Senhor. Falei, não é não, professor. Já viu aquela cena no Tropa de Elite, que o Matias levanta a mão? Era eu toda a aula. Falei, oh, meu Deus do céu, lá vai eu de novo. Mas eu defendia. E aí eu parei e falei assim, professor, isso não faz sentido. E aí depois, uma outra aula, o professor de política, ele chegou, bateu no quadro e falou, a sociologia fala que Deus não existe. Eu falei, qual sociólogo fala isso? Aí acabou a aula. Era assim. Era bem gostoso, era bem dinâmico, entendeu? Ele fala, eu retruco e acaba a aula. Aí uma professora minha feminista, pra você ter ideia, ela não cumprimentava homens, tá? Chegasse para ela, ô professora, tudo bem e tal, ela... e não cumprimentava homens. Imagina se um homem faz isso, né? De não cumprimentar mulheres. É o fim do mundo. E ela sempre colocava a questão da mulher, que a mulher sempre foi desvalorizada e tudo, e eu trazia algumas questões para ela. Falava, olha, peraí, não é bem assim não, né? Você tem Margaret Thatcher, você tem Madre Teresa de Calcutá, você tem a própria Maria, né, que recebeu o Cristo num contexto, né, bem difícil. Imagina você, mulher, chegar para o seu marido e falar assim, que eu estou grávida. De quem? Do Espírito Santo. Né? Então, é bem complicado a pessoa acreditar nisso. E mesmo assim, ela rompeu o contexto histórico, ela foi lá e enfrentou. Por que o movimento feminista não apoia isso? Eu fazia esse tipo de perguntas. Mas por que eu tinha essa bagagem? Porque eu tinha vontade, eu tinha sede de defender aquilo que eu vivia. Você, jovem, muitas vezes tem alimentado a sua alma com Big Brother, com novela. Novela é meio do passado. Se tem alguém que vê novela aqui, misericórdia. Mas Netflix é a nova novela. E nós vamos ver o que tem acontecido hoje. Ou seja, para pensar aí naquilo que você tem alimentado a sua alma no seu dia a dia. Ela pensa, pô, Nicolas, qual foi a última vez que você leu um livro? Não precisa responder, não.
A média de livros no Brasil é de 2,57 ao ano. Isso inclui os Três Porquinhos, inclui tudo. 2,57 livros. Isso é absurdo, ou seja, a nossa alma está morta. E os cristãos têm deixado os jovens mortos e tacado eles para um covil de lobo. Porque você não dá alimento sólido para esse adolescente, não dá alimento sólido para esse jovem, ele chega na universidade, é massacrado, e em meses, uma pessoa que ia na escola dominical, ela começa a militar pela morte de criança no ventre. Como que isso é possível? Por que a faculdade é mais forte do que o seu pastor? Por que a faculdade ela tem sido mais forte do que aquilo que seu pai te ensina desde criança? Porque a sua alma está morta. Pode passar. E para a gente entender aquilo que tem matado, né, a nossa alma, aquilo que tem distorcido os nossos princípios, a gente tem que fazer um panorama histórico. Esse aqui é o Karl Marx. Alguém já ouviu falar dele? Amém? Está mais para misericórdia, né? Ainda bem que o amém foi baixo. Lá no Manifesto, capítulo 2, Karl Marx diz o seguinte: abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. E ele continua: sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. O que Marx está falando aqui? Ele muda a instituição de família. Ele fala: olha, opa, peraí, na verdade não é Deus que instituiu a família, é a burguesia. E isso é muito sério, porque quem instituiu a família foi Deus, amém? E aí ele vem e fala: não, isso só existe na burguesia. Opa, não existe família pobre, não existe família no proletariado, não. Isso é uma mentira. E aí qual que é a teoria de Marx? O que isso tem a ver com você? Você pode parar e pensar assim: Nicolas, você fala de esquerda, mas eu não vejo isso na minha vida. Eu não vejo nada disso. Eu nem sei quem que era Marx, para ser sincero. Esse cara aqui, ele conseguiu gerar resultados hoje na sua vida. Sabe como? A teoria dele era o seguinte: existia o proletariado e existia a burguesia. Os dois iriam ter uma guerra, e o proletariado iria ascender e ter uma sociedade igual, uma sociedade perfeita. Primeiro erro aí. Lá no livro do Russell Kirk, A Política da Prudência, ele trata a respeito de um princípio do conservador, que diz respeito ao princípio da imperfectibilidade. O que isso quer dizer? Que você é um ser imperfeito, amém? Ou tem alguém perfeito aqui? Não tem. Você é um ser imperfeito, ou seja, você não consegue criar nada que seja perfeito. Ou seja, qual é a condição de um ser imperfeito criar uma ordem social que seja perfeito? Jamais. Então, se Cristo promete o paraíso após a morte, só pode ser Satanás que promete paraíso aqui na terra. E quem prometeu o paraíso aqui na terra, tornou a terra um inferno. Só no século XX, o resultado dessa teoria, desse cara, já matou mais do que todos os outros séculos juntos. E o principal, todo país que houve essa teoria implantada, houve o governo com essa ideologia, houve perseguição dos cristãos. E aí hoje a gente vê cristão falando que é cristão de esquerda. Nazista judeu, né? Uma bola quadrada, um noivo casado, né? A bola quadrada o Kiko tem, mas é só lá. E aí, para finalizar, ele diz o seguinte: o comunismo anula as verdades eternas, elimina toda a religião e toda a moralidade. Em vez de construí-la sobre uma nova base, portanto, ele age em contradição com toda a experiência histórica passada. Ele fala o seguinte, que não existe verdades absolutas, e a nossa verdade absoluta é essa aqui, amém? E ele fala: não é bem assim. Na verdade, não existe verdades absolutas, mas a minha é a verdade absoluta. Só que depois desse cara aí, veio uma evolução, né, dessas teorias. Pode passar, por favor. Que foi a escola de Frankfurt. Lá na década de 30, vários teóricos, filósofos, eles desenvolveram, né, uma escola para poder falar: olha, na verdade não deve muito ser revolução armada. Na verdade a gente precisa trabalhar no âmbito da cultura. E isso gerou um reflexo na nossa sociedade. Então, naquele cartaz lá do homem, está falando make love, not war, né? Faça amor, não faça guerra. Obviamente, entre amor e guerra, a gente escolhe amor. Mas o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, amém? Ele não te chamou para poder ficar sentado comendo McDonald's no meio da guerra. Ele te chamou, ele é o Senhor dos exércitos, ele quer que você vá para a guerra, ele quer que você se prepare. Então, nem sempre, a guerra, ela é a parte ruim da história. Muitas vezes, para você ter paz, é necessário que você alcance através da guerra.
E essa frase aí esconde uma mensagem subliminar muito grande, que nessa mesma época, depois ali mais para frente, lá nos anos 60, veio desencadear toda a consequência dessas teorias que foram descritas dentro dessa escola. E não há nada que foi gritado nas ruas que já não foi sussurrado dentro das escolas. Então, essa frase traz o quê? Faça amor de maneira desregrada, de maneira libertária, sexo, drogas e rock and roll. Nos anos 60 rolou o Woodstock, né? Sexo, drogas e rock and roll. Houve aumento de DST, houve aumento de gravidez indesejada, aumento de consumo de drogas, mas isso você não vai ouvir da parte do seu professor. Isso é algo que é escondido. Então, nos anos 60, houve todo esse reflexo do que foi colocado dentro da escola de Frankfurt. E um rapaz, um filósofo chamado Herbert Marcuse, no seu livro Eros e Civilização, ele trata a respeito disso. Que a única forma da mulher ela ser liberta, ela ser livre, porque a sociedade norte-americana, eles colocavam que como fascistas. Para você deixar de ser fascista, você, mulher, precisava ter uma libertação sexual. Essa é a solução da esquerda para você, mulher. Pode passar, por favor. E aí, nos anos 60, desencadeou todas essas teorias, né? Keep abortion legal, né? Mantenha o aborto legal. Então, tudo isso veio primeiro nas escolas, para depois nas ruas e depois na sociedade. O que isso tem a ver com política? O que isso tem a ver com cristianismo? Política é a capacidade de influenciar e determinar ações das pessoas. Pode durar 30 anos, 20 anos, mas isso gerou frutos. Pode passar. E aí chega no Antônio Gramsci. Se você nunca viu a foto 3x4 de Satanás, prazer. Está aí, ó. Talvez você nunca ouviu falar desse cara. Talvez você nunca viu a foto desse cara, mas esse cara está hoje em todo lugar. Nicolas, como é possível? Só Deus é onipresente. Pois é, mas esse cara ele conseguiu fazer uma coisa genial. O que acontece? Esse cara é o fundador do Partido Comunista Italiano. E ele, lá na década de 30 também, ele tinha as ideias meio revolucionárias, e aí Mussolini, o verdadeiro fascista, prendeu ele. Falou, ó, vamos prender a cabeça desse cara aqui para ele não falar mais nada disso na sociedade e vamos calar ele. Colocou ele na cadeia. E ele quis dar tipo uma de Paulo, mas é um Paulo de Taubaté. Paulo só tem um. Porque dentro da cadeia ele começou a desenvolver diversos cadernos, diversos escritos, o que desenvolveu hoje na compilação que é chamado de Os Cadernos do Cárcere, que foi um compilado de escritos do Antônio Gramsci. Lá ele trata a respeito de hegemonia cultural, de teorias para poder dominar a sociedade através da cultura e não mais da luta armada. Então, ao invés de você pegar em armas para poder ganhar uma sociedade, você vai ganhar escolas. Ao invés de você destruir igrejas, você vai infiltrar na igreja. Ao invés de você chamar um professor e falar, não, você é cristão, você não pode dar aula, você chama esse professor e deturpa a mente dele para que ele fale isso dentro de sala de aula e comece a ganhar a sociedade. E a revolução que Antônio Gramsci pregava era uma revolução onipresente, silenciosa e invisível. Ou seja, você não vê, você não escuta e ela está em todo lugar. Nicolas, como que isso é possível? Eu vou mostrar. Pode passar, por favor. Depois, passado mais um tempo, lá em 1968, vem Paulo Freire, né, o nosso patrono da educação. Dá só uma olhada no que ele fala. As relações pais-filhos nos lares refletem, de modo geral, as condições objetivo-culturais da totalidade que participam. E se essas são condições autoritárias, rígidas, dominadoras, penetram nos lares que incrementam o clima da opressão. Ou seja, aqui ó, tem uma pitadinha de Marx com Gramsci e mistura tudo da Paulo Freire. O que Paulo Freire trata? Ele falava a respeito da educação, né, no seu livro Pedagogia do Oprimido. Galera, eu sei que é muita informação, mas vocês estão entendendo? Amém. Em 1968, Paulo Freire ele traz o livro Pedagogia do Oprimido, que ele fala o seguinte, olha, a educação ela é na vertical. Ou seja, tem um professor nessa altura e o aluno fica embaixo. Eu preciso de uma educação na horizontal. Ou seja, que todos estejam iguais. Porque essa relação vertical é de opressão. Ou seja, segundo Paulo Freire, eu estou oprimindo vocês desde o começo da palestra. Opressão. E ele fala, olha, não podemos ficar mais nessa educação vertical, precisamos da educação vertical, horizontal. E aí, o que ele trouxe de Antônio Gramsci? Antônio Gramsci tinha uma teoria chamada círculo de cultura, que era o seguinte, nas fábricas você ia reunir os operários, ia falar, olha, vamos reunir aqui, porque a gente, através do diálogo, nós vamos transformar esse homem em um novo homem.
O que Paulo Freire fez? Trouxe isso para dentro da sala de aula. Pode passar. Ele trouxe isso para dentro da sala de aula. Ele falou, olha, opa, excelente. Ao invés de você fazer um círculo, já que Antônio Gramsci fazia na fábrica, nós vamos fazer dentro da sala de aula, para fazer com que as pessoas que entram ali se transformem em novos homens. Eu estou falando que é errado fazer um círculo na célula? Não. A não ser que você faça uma estrela lá no meio, aí pode dar algum problema. Até lá, sem problemas. Mas isso aqui esconde uma mensagem por detrás, de que não há maior ou menor, de que o professor é um mero facilitador. Isso é mentira. O professor é uma pessoa que deve ser capacitada, uma pessoa que você tem uma reverência, e não um mero facilitador. Então, Paulo Freire trouxe isso para dentro da sala de aula. Pode passar, por favor. E nisso, a gente vai chegar em um ponto que diz respeito às estratégias da esquerda, que é onde eu falei. Nicolas, onde Antônio Gramsci está na minha vida? É isso que eu vou falar agora. Antônio Gramsci, ele trata a respeito do intelectual orgânico e inorgânico. Um intelectual orgânico é aquela pessoa que condensa, que estrutura o pensamento revolucionário. Mas o intelectual para Antônio Gramsci, ele não é simplesmente um cara, né, que eu sei que você imaginou, né, uma pessoa sentada, ser ou não ser, eis a questão. Não. Qualquer um pode ser intelectual. Então, uma Anitta pode ser intelectual para Antônio Gramsci. Um cara que imita foca pode ser intelectual, né? Porque o sentido dele é bem elástico. Qualquer pessoa que contribua para a causa da mente revolucionária é um intelectual orgânico. E aos poucos você vai mudando a sociedade. Para Antônio Gramsci, vale muito mais para ele, além de um orador que fala para as massas, ter uma pessoa lá no jornal que vai mudando pouco a pouco o eixo de um filme, por exemplo. Fala sério, dá para ver filme de comédia hoje com a família? Dá ou não dá? Porque sempre tem uma cena de sexo, sempre tem uma cena ali obscena, né? Uma glamorização do homossexualismo, tudo isso tem. Em qualquer documentário, qualquer filme que você for ver hoje. Então, as estratégias da esquerda são muitas. Antes o que era sólido, agora se transformou gasoso. Antes você conseguia olhar e falar assim, é comunista, tem uma foice e martelo na testa, é comunista. Hoje você já não consegue saber a quem é de esquerda. Hoje tem pastor que fala que é de esquerda. Hoje tem pastor que fala que Jesus era socialista. Aí eu deixo um recado, ele multiplicou o pão e peixe, ele não deixou escasso não. Ele não dividiu, ele multiplicou, é diferente. Jesus Cristo nunca pregou a divisão entre as pessoas. Você pegar em armas para poder fazer revolução e trazer um paraíso aqui na terra. Jesus não era socialista hora nenhuma. Até mesmo se Jesus vivesse num país socialista, ele seria morto. Então, quais são as estratégias da esquerda? Pegar em todos os âmbitos possíveis da cultura para te ganhar. E o primeiro que eu vou tratar aqui hoje é ativismo LGBT, que não tem nada a ver com o homossexual. Como assim? O ativismo LGBT não tem nada a ver com o homossexual, porque eles não estão preocupados com os homossexuais. Se o homossexual entrar nessa igreja, assim como eu sei que vocês receberiam, assim como qualquer outro pecador, que nós somos, amém? O que você tem que trazer para ele? Você precisa se arrepender, é um pecado, deixe esse pecado e se entregue a sua vida para Cristo, ponto. O que o ativismo LGBT faz? Você é homossexual, você serve a causa, show de bola. Ah, você é homossexual, mas você apoia a igreja, então você não serve. Ele trata as pessoas como mero papel higiênico. Você é útil até o momento que você é usado. Depois que perdeu sua utilidade, você é descartável. E isso tem pegado muitas pessoas que estão sedentas por uma mudança, muitas das vezes, e a esquerda trata de uma forma mentirosa. E aí eu vou tratar aqui a respeito do ativismo LGBT, das pessoas que querem destruir a sua família, porque eles não querem destruir a família deles, eles querem destruir a sua família, eles não querem destruir a família, porque a família deles se mantém, homem, mulher, vários filhos. Depois você pesquisem sobre a família Roosevelt, uma das mais poderosas do mundo, o tamanho da família, enche esse palco todo aqui. Por quê? Porque eles sabem que é a base da sociedade. Lá na Grécia Antiga, lá em Roma, tinha homossexualismo? Tinha. Tinha orgia? Tinha. Mas nenhum deles ousava mudar a estrutura da sociedade. Isso aqui que eu estou falando, pastor, não é bíblico, também é bíblico. Mas não é uma questão meramente, não é opinião minha não. Isso aqui é biologia básica. Homem e mulher
consegue gerar a sua prole. E eu vou explicar aqui o porquê que a gente precisa lutar contra o ativismo LGBT. Porque eles querem calar vocês. Daqui a pouco vai chegar aqui, pastor, uma pessoa e falar assim, olha, me casa aqui, pastor, com outro homem aqui. Se você falar não, ai de você. Preconceito, homofóbico. E aí você pode falar assim, Nicolas, mas na boa, isso não é meio chato, não? O meu papel é ser chato. O meu papel é falar aquilo que ninguém tem coragem de dizer. Sabe por quê? Porque eu sei o que é passar dentro de uma sala onde você tem 40, 50 alunos contra você e você se sentir sozinho. Mas quando eu chegava em casa, eu sempre vi uma frase para mim que é assim, maior é que está em você do que está no mundo. E aí eu já voltava que nem, sabe, Leônidas, bicho. Falava, vem, pode vir. Mas você precisa compreender que da mesma forma como Deus te levanta para fazer diferença nesse mundo, Satanás levanta pessoas para poder ganhar pessoas para o império dele. E aí você talvez não acredita que isso possa acontecer, mas eu vou te mostrar agora. Pode soltar esse vídeo aí, por favor. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ele fala, olha, a gente tem que parar com isso, de ser tão tímido assim. Quando as pessoas disserem para falar, vocês querem destruir a família? A gente tem que responder, sim. Alguém viu isso aqui no Fantástico? Alguém viu isso aqui na mídia ninja? Quebrando tabu? Ou alguém revoltado com isso? Agora imagina o contrário. Imagina os pastores dessa igreja que falam assim, óbvio que nós não queremos isso. Nós queremos destruir os homossexuais? Sim. Cadeia. E óbvio que tem que ter cadeia mesmo, ninguém quer destruir o homossexual. Agora eles podem falar que eles querem destruir a família. Pode passar, por favor. Esse é iniciar abordando um tema. Só dar uma pausa. Esse vídeo foi de 2012, foi um seminário LGBT lá no Congresso. E eles podem parar e pensar assim, Nicolas, isso aí já vem de quanto tempo? Vem de muito tempo. 2012, caraca, tem 9 anos. 2012 parece que foi ontem. 2012, já tem 9 anos que isso está acontecendo, obviamente, de maneira mais escancarada, e talvez você nunca viu esses vídeos, talvez você nunca teve contato com isso, mas isso tem entrado e tentado destruir a sua família. Pode passar, por favor. Um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias.
No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. Poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Isso daí foi numa comissão de direitos humanos. Chuta quem faz parte da comissão de direitos humanos em BH. Eu falei assim, a presidente lá da Câmara falou, você quer qual comissão? Eu falei, direitos humanos. Ela, quê? Eu falei, direitos humanos, eu quero direitos humanos. E nós estamos lá, na Comissão de Direitos Humanos, para mostrar que direitos humanos, a pessoa que mais lutou por nossa humanidade foi Jesus Cristo. Ele morreu por nós, e eu nunca vi Comissão de Direitos Humanos levantarem mais Jesus Cristo. Pelo contrário, coloca esses pastores aí meio duvidosos para poder falar sobre cristianismo. Pode passar, por favor? E o que acontece? Eles não tentam, obviamente, só falar, né, só mudar no âmbito da cultura, eles tentam colocar isso dentro da lei. Então, tem esse projeto que foi de 2006, que é o PL 122, que inclusive nós tivemos o Silas Malafaia e o padre Paulo Ricardo lutando ativamente para poder barrar esse projeto. Talvez você não concorde com ele, talvez você ame ele, não sei, ele é um cara muito polêmico, eu concordo, mas ele é um cara que tem defendido isso há muito tempo. Tá? Valorize as pessoas que capinaram o lote para você andar hoje de maneira tranquila, tá? Artigo 8A. Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público, em virtude das características previstas no artigo 1 desta lei. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Eu traduzo isso aqui. Se o cara, aqui dentro da igreja, é um local protegido especial, tá? Pela nossa Constituição Federal. Mas o pátio não é. Se tiver um casal hétero lá fora se pegando, o que você faz, pastor? Não pode. Aqui não é lugar disso. Agora, se está lá fora e o pastor fala assim, ô casal, por favor, né, que é o local sagrado, tudo não é local para poder fazer isso. Essa lei foi aprovada. Chega ali um par homossexual, está ali se pegando, beijo, alguma coisa assim. O pastor fala assim, aqui não pode. E ele achar que está restringindo a efetividade dele e levar isso, né, a júri e tudo mais, 2 a 5 anos de cadeia para o pastor. O que isso quer dizer? Querem impor para você aquilo que eles querem. E aí você pode falar, Nicolas, mas, poxa, toda forma de amor é válida. Beleza. Guarda isso aí na sua cabeça, que eu vou te mostrar que isso é mentira. Pode passar, por favor. Vem a segunda, né, estratégia da esquerda, que é a ideologia de gênero. Esse menino aqui chama David Heimer, e do lado é o mesmo menino, tá? É uma criança. Ele mais novo. Esse é o David Heimer na adolescência, como homem e como mulher. Qual que é o caso dessa criança aqui? Quando ele foi nascer, o órgão sexual dele foi queimado. E os pais, desesperados, na época não sabiam o que fazer. Tinha lá na época um doutor chamado Dr. John Money, que era um sexólogo e tudo, e apresentou uma solução para ele. Falou aqui, ao invés de você, sei lá, tentar reconstruir tudo, cuida dele, cria ele como uma criança. Vai dar certo, né? Afinal, a construção do seu sexo é social e não genético. Vamos ver o que aconteceu? Passa, por favor. Ele deu uma entrevista
em 2010 dizendo o seguinte: era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir como uma garota. Eu não gostava de me comportar como uma garota. Eu não gostava de agir como uma garota. Confessa, David, eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo ser menino ou menina. Você apenas sabe. Na sua adolescência, ele teve, né, diversos problemas no sentido, olha, por que eu não me identifico, né, com aquilo que eu estou vendo no espelho? Os pais deles contaram para ele o que aconteceu. Depois, o David, ele se casou, teve um casamento e tudo, só que ele acabou suicidando. E o irmão dele, da mesma forma. Quem já tinha ouvido falar dessa história aqui? Pouquíssimas pessoas. Esse foi o primeiro caso da ideologia de gênero. A ideologia de gênero que diz que o seu filho não nasce homem nem mulher. Mas engraçado que o gay nasce gay, né? Você não nasce homem nem mulher. Você decide aquilo que você quer ser. Esse menino foi criado como uma menina. E esse foi o resultado. Mas isso eles não vão contar para vocês, porque isso não gera uma boa narrativa para a causa. E aí você pode falar, Nicolas, mas pô, deixa a pessoa ser aquilo que ela quiser. Para de ficar interferindo na vida das pessoas. Qual que é o real perigo disso? Eu conto. Pode passar, por favor. Imagina uma pessoa que fala assim, uma mulher que fala, eu me sinto dragão hoje. Eu estou falando de mulher feia, não. Pode acontecer, né? Pô, uma é dragão. Não. A mulher se sente um dragão, ó, fogo. Dá só uma olhada. E isso daí não era mulher, tá? Era um homem. Ele acordou um dia e falou assim, quer saber? Eu sou um dragão. Ele se transformou em dragão. Pode passar no próximo, vocês verem um antes e depois. Esse aqui era o rapaz. Deem só uma olhada. Esse banqueiro gasta 295 mil para se transformar em mulher dragão. Segura isso aí. Segura. Fica na cabeça com a pergunta. Qual é o perigo da ideologia de gênero? Passa, por favor. Oh, que bonitinho. Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de 6 anos de idade. Né? Imagina, você chegar um dia e falar assim, eu tenho 6 aninhos de idade. Passa, por favor. Agora vivendo como uma menina de 6 anos de idade, é uma menina ainda, não é nem um menino de 6 anos. Não sei pronunciar o nome dele, Woltz, diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Família adotiva, não sei quem é mais louco. Quem fala que tem 6 anos de idade, ou a família que adota um adulto que chama que é 6 anos de idade. Aí ele fala, olha, nós nos divertimos muito, nós colorimos e fazemos coisas de criança. Olha só, que bonitinho. Olha lá, até com... Como é que foi isso? Exatamente. Aí você falou, que bonitinho. Qual que era a pergunta? Qual é o real perigo da ideologia de gênero? Tem alguém que é formado em Direito? Estudante de Direito, uma coisa assim? Boa. Você, qual é o seu nome? Desculpa? Alcimar. Achei que era All-Star. Eu falei, eita. Fui escolher o único cara que tem o nome de All-Star. Alcimar. Qual que é o artigo no Código Penal para se caso um dragão matar alguém? Tem não? Não tem, né? Beleza. O que acontece se esse cara aqui fizer sexo com uma criança de 10 anos de idade? É pedofilia ou não? Cuidado com sua resposta. Afinal, ele se sente com 6 anos de idade, então ele pode fazer sexo com uma criança de 10 anos de idade. São 2 crianças. Olha o perigo que está aí. Você gera um caos na sociedade, se apresenta como solução, porque ninguém é nada. Quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. E aí imagina, um dia eu acordo e me sinto um dragão, no outro dia eu me sinto Napoleão, no outro dia eu me sinto Goku. Aí eu te pergunto, o que vai acontecer com a nossa sociedade? Porque quando você fala que você é algo, mas você não é e você não ganha os atributos daquilo, é mera fantasia. Eu posso chegar e falar assim aqui, eu me sinto o presidente do Brasil. Amém, é boa. E aí, mudou o que na minha vida? Eu não sou o Bolsonaro, né? Eu não tenho a Michele, eu não tenho um palácio, eu não tenho nada. Eu só acho. Imagina você, mulher, acorda num dia e fala assim, eu me sinto com 10 quilos a menos. E daí? O que muda na sua vida? Nada. Mas o grande problema disso daqui é que no momento em que você acha que você é algo, você perde a sua real identidade e vai gerar um caos na sociedade. Daqui a pouco uma pessoa, por exemplo, que é pedófilo, faz sexo com uma criança e vai falar assim,
Eu fiz sexo com a criança, eu me sinto pedófilo, mas eu não me sinto errado. Acabou. Extingue juiz, extingue direito, extingue tudo. E se eu me sentir certo? Eu mato alguém e falo, não, peraí, esse cara olhou errado para mim, matei ele, eu me sinto certo. Falar, poxa, ele se sente certo. Eu não posso... Ou seja, você abole tudo aquilo que é concreto. Esse é o real perigo da ideologia de gênero. Que aí você vai ver uma sociedade que é carente, que não existe, que é vazia de identidade. E por que quando nós trazemos para dentro da igreja, qual a primeira coisa que Cristo fala para você? Você é imagem e semelhança minha. Amém? Então nós temos uma identidade de Cristo. Por isso que nós não temos, muitas das vezes, toda essa crise de identidade, nós sabemos quem somos. Shakespeare diz o seguinte: quando você não sabe qual caminho trilhar, todos os caminhos são errados. Infelizmente, nossa juventude tem tentado ser tão diferente que ele se tornou igual a todo mundo. A minha diferença gera igualdade. Eu sou diferente igual a todo mundo. Vocês estão conseguindo compreender isso? E quando você olha para uma pessoa dessa, óbvio, a gente dá risada, mas isso daqui vai gerar um problema absurdo dentro da nossa sociedade, onde o pai pode sentir a mãe, onde a mãe pode sentir o pai, onde o filho pode sentir o pai. Afinal, eu sou o dono da minha própria identidade, eu a mudo conforme a minha própria vontade. Lembrem-se disso. Há poucos anos atrás, isso não era nem mensurável, você acordar um dia e falar, eu me sinto outra coisa. Hoje isso já é normal. Pode passar, por favor. Pastor, quanto tempo eu tenho? 3 horas? Amém. Estou acabando, tá, gente? Terceira estratégia aqui da esquerda é a universidade. Aqui eu dei uma foto que representa muito bem a minha vida na universidade. Aqui dali sou eu e o resto é tudo esquerdista. Então, assim, é bem simbólico essa foto. Essa foto na direita é uma foto que eu tirei na minha universidade, na PUC, que aqui não está dando muito a ver direito, mas ali tem um símbolo do comunismo, à direita tem a União da Juventude Comunista, na direita tem o símbolo do feminismo junto com o do comunismo, é tipo um exódia, sabe? É um combo da parada. E na direita tem o símbolo da PUC, né? Que diz respeito à ponte, né? Pontifícia, que significa ponte. E ali em cima, à esquerda, está o Guilherme Boulos, fiz questão de verificar se minha casa estava fechada. Na direita é a Thalíria Petoni, que é do PSOL, né, um partido aí que defende aborto, que defende a ditadura da Venezuela. E eu pergunto para vocês, a universidade, ela tem formado estudantes ou ativistas? Me pergunta, qual país que utiliza Paulo Freire como método educacional do seu país? Um grande total de 0 países. O que os nossos jovens têm formado, têm produzido para o bem da nossa sociedade? Eu nem trouxe aqui hoje, porque eu sei que tem mais jovens e tudo, alguns TCCs que já saíram das nossas universidades. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Tem TCC, trabalho de conclusão de curso, sobre o quadradinho de 8. Sério. Tem um TCC sobre, não esqueci muito o título, mas é sobre o Felipe Neto. Aí você me fala, e aí? O que a universidade está formando? Pode passar, por favor. A gente chega em uma outra estratégia. A universidade, para ser rápido, porque eu já falei um pouco anterior dela e dos efeitos que traz na vida de um jovem. A gente vai passar pelo feminismo. Eu quero que, em nome de Jesus, mulheres, quem é mulher aqui? Mulher. Amém. Caramba, não, pera, levanta de novo. Mulher dá um show, tá? É bizarro, porque o que eu tenho percebido não sei aqui, mas na minha igreja, geralmente quando tem vigília e tudo mais, as mulheres são mais presentes. Então, uma salva de palmas para as mulheres, tá? O que o feminismo traz? O feminismo tem alguns cartazes aqui que diz o seguinte: no meu corpo quem manda sou eu. Seu machismo mata, a violência não mais. Aí dá uma olhada naqueles da direita ali, ó. Violento é o capital, sem feminismo não há comunismo. Lugar de mulher na revolução. Isso lembra alguém? Algum barbudo? Não é o Lula, não. Karl Marx. Luta. O que eles fizeram? Ao invés de você só dividir o proletariado com a burguesia, você divide o branco e o negro, você divide o rico e o pobre, você divide, coloca contra o homem e a mulher.
Você coloca o hétero contra o homossexual, e assim você divide para poder conquistar. Pode passar, por favor. E o feminismo, né, ele tem alguns movimentos, um deles é a Marcha das Vadias. E para quem não conhece, pode passar o vídeo aí, por favor, do que é a Marcha das Vadias. 2.000 manifestantes fizeram na zona sul do Rio de Janeiro um protesto que se auto-intitulou de A Marcha das Vadias. O ato começou às 4 da tarde. As pessoas levavam cartazes em defesa do direito das mulheres, a favor da descriminalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gritavam também palavras de ordem contra a Igreja Católica. No início dessa passeata, na praia de Copacabana, 2 manifestantes com os rostos cobertos chutaram crucifixos que estavam no chão. Eles carregavam 2 imagens, de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Minutos depois, com uma delas já destruída, um dos manifestantes pega outra imagem e a atira contra o chão. Os 2 estavam cercados por outras pessoas que participavam da marcha. Nesse momento não havia peregrinos em volta, mas durante a caminhada pela orla, o grupo passou por fiéis e houve troca de hostilidades. Esse é um evento, né, que aconteceu mais das vadias, eles invadiram um evento católico e fizeram isso aí. Pense só por um instante o que aconteceria se um pastor, não sei o que ele enfiaria, mas pegasse um livro de Marx e enfiasse no ânus. Porque foi isso que eles fizeram, tá? Ali a imagem não mostrou, mas eles fizeram isso. Já era a igreja. Pode passar, por favor, a próxima? O que o feminismo traz para a gente? De que a mulher, você deve tudo ao feminismo. De que se hoje você, mulher, consegue andar, você consegue ter uma rede social, você consegue dirigir, você consegue votar, é por conta do feminismo. Isso é uma mentira. A mulher não deve nada ao feminismo, amém? Sabe por quê? Porque o feminismo, ele não morreu por você numa cruz. O feminismo, pelo contrário, a gente vai ver aqui, que na verdade, em essência, ele é pervertido. E ele não era uma coisa boazinha e depois foi começando a ficar ruim, não. Com relação, por exemplo, ao voto, a gente tem a Celina Guimarães Viana, que diz a respeito do voto. Muita gente fala, você só vota hoje por conta das feministas. Mentira. Eu não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levando meu nome de roldão, né? Levando ali meu nome ali. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros, os jornais, exaltando a minha atitude. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. E as feministas ficam assim, ó. Não. Eu estou colocando isso aqui para poder simplesmente colocar como se a imagem do marido fosse acima da mulher? Óbvio que não. O que eu estou querendo dizer é que é contado para você mentiras a respeito do feminismo. Pode passar, por favor. E uma delas é com relação, inclusive, ao voto. Isso aqui, a Esther Vilar, que é uma feminista roxa, no livro O Homem Domado, página 16, ela fala com relação ao voto lá na Suíça, que eles fizeram um grupo, fizeram uma movimentação para as mulheres votarem, e acabou que elas falaram, não quero. Os homens ficaram assim, ué, vocês não queriam votar? Aí, por quê? Porque elas falaram o seguinte, olha, o homem vota, mas ele vai para a guerra. Estou fora, né? Então elas não queriam. E tudo bem, porque nós temos papéis diferentes na sociedade, amém? Aristóteles diz o seguinte, o pior tipo de desigualdade é tentar tornar seres iguais desiguais. Você, mulher, tem uma capacidade física, inclusive, cognitiva, diferente da do homem. Não estou falando superior ou menor, é diferente da do homem. Deus nos criou anatomicamente, um para completar o outro. E quando nós falamos sobre feminismo, sobre, por exemplo, cristianismo, nós pegamos o quê? A Bíblia. Então, nós vamos falar sobre feminismo, nós temos que falar sobre as feministas. Pode passar, por favor. Essas aqui são algumas das feministas teóricas, né, que embasam o feminismo. A Linda Gordon diz o seguinte, a família nuclear deve ser destruída. Lembra alguém? Karl Marx. E as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. Seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetificamente revolucionário. A Simone de Beauvoir, em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Inclusive, vocês viram a matéria falando que lá no Reino Unido, estão pedindo para poder extinguir leite materno para virar leite humano?
Aí você falou, ué. Eu não vou, deixa pra lá. T. Grace Atkinson diz o seguinte: feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. E Andrea Dworkin, né, para mim é uma das frases mais lindas e confortantes do feminismo. Eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta com um sapato de salto enfiado em sua boca, com uma maçã na boca de um porco. Lindo. Passa. A Simone de Beauvoir, que era uma daquelas das frases anteriores, ela é essa da esquerda. O do meio é o seu marido, que é o... Esqueci o nome dele, gente. O Sartre, o Jean Paul Sartre, e ali do lado dele é o Che Guevara, né? Ali também os dois, e junto com o Fidel Castro, né? 2 ditadores, pesquisem depois, ele mesmo, o Fidel Castro, deu uma entrevista falando que perseguiu e matou homossexuais, mas eles estão ali juntinhos. E aí, só um minutinho, o Sartre chamou o Che Guevara do ser humano mais completo da nossa época. Pode passar, por favor. Ela diz o seguinte, que a ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica, só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Isso aí, a própria feminista falando sobre as conquistas feministas. Pode passar, por favor. Isso aqui é só uma questão a respeito, né, do aborto, né? Olha só que legal essa foto. Mesma pessoa, locais diferentes. Eu sei que meu tempo já, inclusive, até já finalizou, né? Mas com relação ao aborto em específico, eu não posso deixar de falar. O maior perigo do feminismo é com relação ao aborto. Sabe por quê? O aborto, ele mata alguém que não pode falar meu corpo, minhas regras. Ele não pode se defender. E aí, você vai ver, ano passado, foram 55 milhões de crianças abortadas. E a igreja, em silêncio. Enquanto essas mulheres têm movimentos para poder matar a criança no ventre, o local que devia ser de vidas, transformando, na verdade, num cemitério, a gente fala, não, Nicolás, isso aqui não me diz respeito. Eu sou cristão. Eu não quero entrar em embate com feminista. Isso aí. E elas se reúnem em universidades, em palestras, para poder falar sobre o direito de abortar, saúde pública. Opa, peraí. Não, porque muitas mulheres morrem fazendo o aborto. Horas, ela está matando a criança. A única diferença de você para uma criança ali de 3 semanas, de 4 semanas que seja, é tempo e nutrição. Na gestação, a criança é o agente ativo e não passivo. Ela controla as fases. Se não fosse um envolto, ela seria expulsa por ser considerado um corpo estranho. Como você pode falar que é seu corpo? Seu corpo tem 2 corações? Seu corpo tem 4 pulmões? É uma mentira o que elas fazem. E elas têm destruído vidas inocentes, colocando como direito. Aí você vai parar e pensar, ano passado morreu 1 milhão e tantas pessoas de coronavírus. Isso eles chamam de pandemia. Aí morre 55 milhões de crianças, eles chamam isso de direito. Canalhas. 1000 vezes. Porque essas pessoas estão sendo usadas para poder destruir a sua família, ou através de ideologia de gênero, ou através do ativismo LGBT, destruindo a sua identidade com a ideologia de gênero, ou matando, não deixando você nem nascer. E a gente tem ficado como? Deixa isso para lá. Isso não diz respeito a mim, cristão frouxo que você é, porque isso tem destruído as nossas famílias. Isso quando uma menina de 12, 13 anos está com dificuldade porque teve uma gravidez indesejada, ela vai procurar a esquerda, ela fala, mata. E aí, por que a gente não é o primeiro a trazer essa menina para a gente? Porque a gente está preocupado com outras coisas. A gente está preocupado com tantas outras coisas que impedem o nosso foco de ver aquelas pessoas que realmente estão sofrendo com os efeitos da esquerda. Pode passar, por favor. E para finalizar a questão da cultura, não vou nem passar esse vídeo, porque esse vídeo é pesado demais. Pastor, você que manda. Gente, eu sou submetido. Ah, não, glória a Deus que vocês fizeram isso. Sabe por quê? Eu esqueci de uma coisa sobre o feminismo. Gente, dá glória a Deus. Sabe o que? Eu esqueci de falar dos homens. Achava que ia esquecer. Sabe qual que é uma narrativa que levanta a moral das feministas? Homem frouxo. Não seja um Fiuk. Não peça perdão, tá? Não seja um Fiuk. Não seja um Fiuk. Seja um homem macho, tá? Macho. Não peça perdão por ser homem, não. Em nome de Jesus. Sabe que uma coisa que levanta a narrativa das feministas, sabe o que é? Porque o que quer dizer submissão?
Estar submisso a uma missão maior. Que mulher que vai ser submissa a um homem que não tem missão? Aí você para e pensa, mas Nicolas, será que isso realmente aumenta a narrativa da feminista? Sim, sabe por quê? Muitos homens são infiéis, tratam as mulheres como objeto, não conseguem reconhecer o valor da mulher que ficou o dia inteiro ralando, cuidando de filho, fazendo almoço, fazendo janta, para o cara chegar lá e ignorar isso. Você está desvalorizando aquele que você é um com ela. Olha só, e olha que eu nem sou casado, hein? Mas eu tive um bom exemplo de casa, do meu pai, ainda, amém, tomo posse, glória a Deus. O meu pai foi um bom exemplo para mim. O meu pai, para vocês terem ideia, eu quero ouvir o meu pai, a primeira mulher que ele beijou foi minha mãe. Meu pai é o cara. E aí eu paro e penso assim, onde estão esses homens? Por que, por exemplo, um homem que desvaloriza o corpo da mulher, ou a própria mulher, né, como a Anitta, né, tem um clipe lá que ela faz, né, as nádegas dela, para não falar isso aqui na igreja, é de tambor para o homem. E depois vai falar de cultura do estupro, vai falar que a igreja oprime as mulheres. Opa, pelo contrário, na Bíblia mostra que as suas joias, tudo que está por fora é externo, que você precisa preocupar com o de dentro. Você precisa preocupar, mulher, com as suas vestes, sim. Você precisa preocupar com quem você quer viver ao seu lado, sim. Porque isso é um versículo que sempre está na minha mente. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. E aí você pode estar pensando assim, ai, mas Nicolas, a questão do feminismo, muitas vezes o patriarcado, ele me oprime, o meu pai me oprime, eu não consigo encontrar alguém em tudo. Você acha que essa pessoa que você está imaginando para estar com você, ela imagina uma pessoa igual a você? Fala, não, Nicolas, eu imagino um homem assim, assim e tal. Esse cara imagina uma pessoa igual a você? Uma pessoa que talvez não tem compromisso em vir aos cultos, de jejuar, de orar, de ler a Bíblia. Uma pessoa que não consegue defender aquilo que ela vive. Será que os homens vão ficar atraídos por mulheres assim? E mulheres? Será que os homens, né, as mulheres vão ficar atraídas por homens que não possuem base? O cara não possui uma palavra firme, não sabe decidir nada da vida dele? Pelo contrário, tomem cuidado, homens, para que de fato vocês não sejam pessoas igual o Fiuk. Pode passar. Dentro da cultura, não vou passar aquele vídeo que realmente é pesado, tá? É pesado, mas o que eu estava falando a respeito da mente. O efeito Netflix. Alguém já viu o Gambito da Rainha? Não tem problema ver não, gente. Ué? Em 23 de outubro estreou o Gambito da Rainha. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250 no eBay. O livro que inspira a série nossa, eu preciso de um óculos. Virou best-seller 37 anos depois do lançamento. Mais 62 milhões de lares em todo o mundo assistiu a série. Busca no Google por como jogar xadrez, atingiu o pico da década. E o número de xadrez no site de jogos de xadrez aumentou 500%. O que eu quero trazer com isso daqui? A cultura, a influência disso daqui, para jogar xadrez é desse nível. O que não tem feito com a sua mente, com a sua alma, com relação a sexo? O que não tem feito com a sua alma, jovem, com relação à homossexualidade, com relação à promiscuidade, com relação a drogas? Guerra na mente. E aí você ignora isso, achando que a esquerda é só foice e martelo. O Netflix é vermelho, mas não tem uma foice e martelo lá para falar assim, não, eu sou esquerdista, odeie sua família, mate sua família. Não. Sabe uma forma de acabar com a família? Desestimulando as mulheres de terem filhos. Me fala hoje uma mulher que fala assim, eu quero ter 4 filhos, eu quero ter 8 filhos, eu quero ter... e olhe lá, quando não matar ele no ventre. Você desestimula as mulheres a terem filhos, assim você destrói a própria família. Esse efeito aqui na Netflix é para mostrar para você que muitas vezes você está alimentando a sua alma com miojo todo dia. Miojo é gostoso? Eu gosto. Mas se você comer ele todo dia, isso vai gerar um problema impressionante para a sua saúde. Você precisa se alimentar melhor. Pode passar, por favor. E chegando no fim, e agora, pastor, agora o couro come. E os cristãos? Vamos ler nos 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1. Jesus para... Não dá para ler, né? Porque tem um X ali. Jesus para todos. Aí eu te pergunto, como que chegou no nível disso daqui, seu movimento dentro de uma igreja gigante, isso aqui não ser considerado
uma afronta contra Deus. Não é contra mim, não, é contra Deus. Porque ele fala o seguinte, olha, existe homem e mulher, e Deus criou o homem e a mulher, mas eu vou me amoldar ao mundo para poder ganhar o mundo. E tem que ser o contrário. O mundo se amolda para entrar aqui dentro da igreja. Paulo, ele se fez de louco para ganhar o louco. Paulo se fez de sábio para ganhar o sábio. Mas Paulo não se fez de pecador para ganhar o pecador. Nós não podemos subestimar o Espírito Santo, que é ele que convence você do pecado, da justiça, e falar, Espírito Santo, você é muito poderoso. Mas eu vou me amoldar ao que está lá fora, porque sem isso eu não consigo ganhar essa pessoa. Mentira! O Espírito Santo, ele é poderoso para poder transformar a vida de qualquer pessoa. Inclusive de uma pessoa de esquerda, uma feminista, uma pessoa que mata criança no ventre. Paulo, ele perseguia os cristãos, mas Cristo transformou a vida dele. E nós não podemos deixar com que isso entre na igreja. Mas infelizmente já entrou, pode passar. Deixa uma olhada nessa foto. Frente evangélica pela legalização do aborto. Aí você pode parar e pensar, Nicolas, mas é só um movimentozinho de Instagram lá, bonitinho. Teve manifestação na rua. Frente evangélica pela legalização do aborto. Matar crianças no ventre. Como que os cristãos estão deixando isso entrar dentro das nossas igrejas? Porque nós não estamos alimentando a nossa alma, estamos deixando com que a política, a capacidade de determinar e influenciar a sua ação, tem feito com que você negue o evangelho daquele que morreu por você. Pode passar, por favor. Por fim, é urgente, 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Preste atenção nessa parte. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desse também. A Bíblia manda você afastar disso. Não existe comunhão entre as luzes e as trevas. Não existe cristão meia boca. Não existe cristão que flerta com o pecado para poder ganhar o pecador. Isso não existe, isso é mentira. E você tem deixado a sua família ser engolida pela esquerda, tem que dar nome aos bois, não coloca a coisa genérica não, vamos lutar contra a corrupção. Existem os corruptos, existem as pessoas que têm destruído você. A sua alma tem pedido coisas concretas, vindas de Cristo, mas você tem ignorado isso, para poder ver um Netflix, para poder ficar tranquilo, confortável. Você não quer se posicionar, porque quando você se posiciona, existe um outro lado que vai te atacar, você prefere ficar ali no meio, para poder não ser atacado. E aí você quer ser igual a Cristo, quer ser um imitador de Cristo, mas a vida de Cristo inteira foi perseguição, foi sofrimento, foi tristeza, e você só quer a sua vida gozo. Você não está sendo imitador de Cristo, você está sendo o seu próprio Deus, você está fazendo as suas próprias vontades, na qual você acha que política, que intelectualidade, que livro é só para alguns, enquanto isso, uma pessoa que está do seu lado, na sua escola, na sua faculdade, tem ganhado outros. Você tem feito igual Pilatos, você tem lavado as suas mãos e tem condenado Jesus Cristo. Calvino fala que um cachorro, quando ele vê o seu dono sendo atacado, ele late. E ele fala, eu seria um covarde se eu visse a verdade sendo atacada e ficasse calado. Então qual que é a minha intenção? Por que Deus colocou isso no meu coração para eu estar falando aqui com vocês? Não vai ser uma pessoa, não vai ser um grupo, não vai ser uma entidade, não vai ser uma associação, não vai ser um sindicato que vai transformar esse mundo. Você vai mudar esse mundo. A esperança somos nós. Nós precisamos compreender, quando eu falo isso, eu não estou exaltando o eu, pelo contrário. Eu estou dizendo, igual o João 3,30 diz, para que ele cresça e eu diminua, que as pessoas não lembrem do meu nome, que as pessoas não lembrem da minha cara, mas eles lembrem que eles precisam viver por aquele que desceu aqui na terra, por aquele que carregou uma cruz, por aquele que morreu por ele e foi odiado pelo mundo. Você está em perigo, cristão, não quando você é amado, quando o mundo odeia você. Você está em perigo, cristão, quando o mundo ama você. Eu não estou pedindo para você ser o chato da turma, não estou pedindo para você ser o cara insuportável que não sabe conversar com as pessoas, o ignorante, o torrão. Eu estou pedindo para você ser um cara flexível, mas ao mesmo tempo firme, para que você consiga defender a Cristo da maneira que Ele merece. Sabe por quê?
Porque se você não defende a Cristo no seu dia a dia ou numa briga, você só ama a Cristo ao ponto de ter que entrar numa briga por Ele. Caso contrário, você não entre. Isso é muito pouco por aquele que morreu por você. Então, a minha intenção, da mesma forma como isso me inconformou e nasceu um chamado, eu peço para que você pense naquilo que você é indignado, naquilo que, sabe, machuca dentro de você todos os dias e que nasça um chamado. O meu chamado é aproximar pessoas de Deus e conduzi-las a escrever uma história diferente. Mas eu preciso que você use o que está em cima do seu pescoço. Que a sua cabeça não seja uma cabeça tão aberta que o seu cérebro caia. Eu preciso que você utilize a mente que Deus te deu. E através da transformação, da renovação da vossa mente, você consiga apresentar um culto racional a Cristo. Então é assim que eu finalizo aqui hoje. Eu sei que é muita informação. Eu sei que é muita coisa. Eu gostaria de falar aqui 5, 6 horas para vocês. Mas eu peço do fundo do meu coração, de verdade, assim como Cristo, lá na faculdade, já me senti muitas vezes sozinho, já me senti muitas vezes engasgado, voltando para casa e chorando e falando, Deus, eu preciso que o Senhor realmente levante alguém. Ele ficou assim. E aí eu entendi. Eu quero que vocês abrem Mateus 5, 10. Mateus 5, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Resultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu te peço, do fundo do meu coração, que Cristo gere um inconformismo em você, que você exploda, que você consiga compreender que nós estamos numa guerra e o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Muito obrigado. Existem espaços nas escolas, famílias, trabalho, e você foi chamado para fazer a diferença nesses locais. Deus te entregou suas próprias habilidades, te capacitou. Escreva, ore, aconselhe, produza, crie vínculos, imagine, empreenda. Cuide dos negócios da família. A igreja não é seu ponto de chegada, é o seu ponto de partida.